Então, nós começamos a discussão dizendo que a gente vai procurar, durante o webinar, falar desse modelo que está mudando, modelo de desenvolvimento urbano que está mudando de um modelo que era baseado em automóveis para um modelo que agora é baseado em pessoas. O modelo baseado em automóveis é o modelo que a gente chama de convencional, desenvolvimento urbano convencional, aí figurado, representado pela figura de um Alphaville, no caso o Alphaville Goiânia. Enfim, um modelo de desenvolvimento urbano que é baseado em loteamentos de uso único, as pessoas praticamente moram só naquele local, não tem outras atividades como trabalho, como escolas, até mesmo o lazer. O lazer, ele é bastante compensado, mas é um lazer privado, um lazer daquelas pessoas que moram naquela localização. Não é um lazer compartilhado com outras pessoas, não há uma interação social com pessoas de outros níveis de renda, de outra idade, enfim, é um público muito homogêneo, né? Esse modelo, ele foi largamente impulsionado pela indústria automobilística, porque a pessoa que vai morar no subúrbio, ela fica dependente do uso do carro. Então, você promove a indústria automobilística porque as pessoas precisam de mais carros, né? À medida que os filhos também começam a ter idade para guiar, dá-lhe carro de novo. É também impulsionada pela indústria das grandes empreiteiras de obras públicas, principalmente rodovias, viadutos, grandes avenidas, que são necessárias para integrar essas pessoas aos seus locais de trabalho, aos seus locais de estudo. Enfim, a vida acontece sobre rodas, tá? A indústria do petróleo, né, poderosíssima indústria do petróleo, gasolina, também é agraciada porque as pessoas vão queimando combustível, e isso foi se mostrando rapidamente, né, começou nos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial. 20 anos depois já haviam sinais de que o modelo não ia bem, não era um modelo, não tinha ainda essa ideia de sustentabilidade, mas hoje claramente é um modelo insustentável do ponto de vista ecológico e econômico, principalmente. E a gente está mudando para esse modelo baseado nas pessoas. Que é importante a gente sempre ter uma noção de timing. Essas coisas não acontecem de um dia para o outro, principalmente desenvolvimento urbano, né, empreendimentos imobiliários. Esses modelos, eles convivem um com o outro durante anos, durante décadas, até que um modelo prevaleça sobre o outro. O modelo do novo urbanismo começou nos anos 90, né, do século passado, ainda nos anos 90. Mas só agora, esses empreendimentos que começaram lá atrás, foram projetados e tiveram suas edificações lançadas a mercado, eles estão se consolidando agora. Então, é possível você fazer comparações com os modelos a partir do momento que você tem empreendimentos já rodando e com um certo porte, a ponto de você poder comparar os dois modelos, não é? Então, esse trabalho que nós vamos apresentar hoje, ele é baseado nesses conceitos de novo urbanismo, que a gente quer repassar, porque normalmente o público é muito variado e não tem, então, um alinhamento sobre esses conceitos. Então, nós queremos repassar esses conceitos que dão base a esse desenvolvimento urbano baseado nas pessoas e depois falarmos rapidamente também sobre esses estudos que vêm comprovando a eficácia desse modelo de desenvolvimento, que é um modelo que acontece não só em novos projetos, ele acontece também dentro das cidades. Então, ao mesmo tempo, essas novas centralidades que surgem também dentro das cidades, elas trazem uma concorrência para os empreendimentos que vão aparecer também fora da cidade. Por quê? Porque as pessoas estão reaprendendo a morar dentro da cidade também. Grandes projetos de retrofit urbano, como o Porto Maravilha, que a gente está vendo agora, eles vão nessa direção, de aproximar as pessoas dos seus locais de trabalho, dos seus locais de diversão,
as crianças das escolas, os adultos também das escolas, a gente não deixa de estudar mais, né? Quantos de nós aqui estamos aí em cursos de MBA, complementação, seminários, isso tudo acontece dia e noite. Então, aproximar, encurtar essas distâncias entre trabalho, moradia, escola, diversão, é o que há de mais urgente, né? O que há de determinante nesse novo pensamento de desenvolvimento urbano. Então, dentro das cidades é mais complicado, como é o caso do Porto Maravilha, não sei se vocês se lembram, mas derrubaram um viaduto, fizeram túneis, instalaram aí o VLT. Então, são projetos que não tem como ser feitos sem estarem muito próximos do governo, né? Seja o governo municipal, seja o governo estadual e federal. Todo o processo de alteração urbana, ele tem que ser aprovado em leis e que há uma mistura de espaços públicos e espaços privados, e isso tudo precisa ser compatibilizado junto com o poder público. Já no espaço, num projeto novo, isso é mais simples, porque você está partindo do zero, parte de uma propriedade privada, os investimentos são todos privados, óbvio que depois de pronto são doados, né, às partes públicas, o processo de parcelamento do solo, mas todo o processo está muito mais na mão privada do que na mão pública, ao passo que dentro da cidade é o contrário, né? Ele está muito mais na mão do poder público do que do poder privado. Mas, de fato, eles acontecem, principalmente nos Estados Unidos, e isso é uma marca dentro desse modelo de desenvolvimento, e isso traz toda uma dinâmica de novas localizações urbanas de sucesso, né? Então, antigos locais, até históricos, né, eles são grandes candidatos a se transformarem em novas localizações de sucesso, porque tem um atrativo, além de toda a arquitetura, né, que é característica desse modelo, que aproxima as pessoas, eles têm também esse apelo histórico, e as pessoas gostam de estar, se identificar com aquilo que é mais marcante na sua comunidade. Então, em algumas cidades isso acontece naturalmente, e outras, na grande maioria, você tem que induzir através de retrofits urbanos. Vamos passar, então, rápido por esses conceitos, muita gente já conhece, a gente já falou disso e teve a oportunidade de falar em outros painéis da própria ADIT. A ADIT está aí num trabalho belíssimo já há quase 10 anos, vamos para o 9º Complan, que, aliás, vai acontecer em Goiânia, dia 17 entre 17 e 19 de outubro, e nos Complans é que a gente discute esses conceitos, discute as novidades, não é? Estamos aqui fazendo um adiantado desses temas, e a gente começa aqui com essa tela em que esse modelo vem sendo questionado já há bastante tempo, o modelo de desenvolvimento urbano baseado no carro, e que ele vem de uma origem em que as cidades não foram desenhadas no seu começo do século passado para receber essa imensidade de carros que a gente vê hoje. Então, com isso, os centros das cidades ficaram muito complicados de você ter boa qualidade de vida. E essa qualidade de vida foi buscada cada vez mais longe da centralidade, seja ela popular, seja ela na forma de loteamentos abertos, tá ok? Então, primeiro vão as pessoas, depois vão os shoppings e depois vão os escritórios. E esse movimento de expansão em direção ao subúrbio esvazia o centro e gera um desestímulo ao investimento dos imóveis no centro, que vão ficando abandonados, perdendo sua relevância econômica e gerando locais subutilizados, quando deveria ser o contrário. Os grandes retrofits urbanos, eles acontecem justamente para tentar otimizar, recuperar esses espaços que já foram bem servidos, valorizados, e então tenta-se fazer com que esses espaços que já têm uma grande infraestrutura urbana instalada, né, seja na forma de abastecimento de água, de vias até rodoviárias, que eles possam renascer e possam atrair as pessoas para morar, trabalhar, se divertir, ir à escola, tudo a pé. Mais fácil você fazer isso desde que você não tenha grandes investimentos em túneis ou viadutos, né? Por exemplo, em São Paulo se discute muito se vamos derrubar o Minhocão ou não. E para derrubar o Minhocão não é simplesmente derrubar o Minhocão. Qual é a alternativa de trânsito que você tem que gerar para que você derrube o Minhocão? Então, são esses dilemas que, às vezes, transformam a cidade definitivamente para melhor,
mas que exigem investimentos nem sempre alcançáveis e burocracias, né? Esse é um grande problema dessas transformações urbanas. Vamos lá nos conceitos. Então, o desenvolvimento convencional, né, nessa figurinha à esquerda, a gente pode ver, ele tendia, né, o zoneamento de uso, que é tão presente na nossa legislação urbana, ele isola os usos, tá? Então, você tem uso residencial, uso comercial, e isso faz com que você vá isolando esses equipamentos. Então, o shopping center, ele não está próximo o suficiente para você ir a pé da sua casa para o centro de compra, você acaba tendo que pegar um carro, sair da sua casa, usar a rodovia e chegar de novo na vaga de estacionamento do shopping, né? Existe uma conta no mercado norte-americano de que para cada carro existem 5 vezes a sua área na forma de estacionamento. Então, o espaço consumido por estacionamento é uma coisa medonha, absurda. Por quê? Porque você vai no shopping, você quer ter sua vaga. Você vai num grande evento esportivo, você vai de carro, quer ter sua vaga. Você vai no hospital, você quer ter sua vaga. Vai na escola, idem. Vai para o trabalho, mais uma vez, mais uma vaga. Então, essa somatória de espaços na forma de estacionamentos gera uma ocupação absurda e ociosa, né? Porque nem sempre estão ocupadas. E mais o custo de você ficar rodando de carro para lá e para cá, né? E além disso, você perde o senso de comunidade. Você mal conhece o seu vizinho, você não interage com o seu vizinho, você não interage com as pessoas na rua, você cumprimenta a buzina de carro e passa reto e não tem conversa, não tem troca de experiências, não tem troca de informações, não tem o que a cidade mais se destacou, as cidades mais se destacaram como modelo de local de troca. As cidades acontecem para você trocar experiência, trocar mercadorias, trocar conhecimento, né? Nas cidades que a diversidade te impulsiona a conhecer as necessidades do outro e a entender aonde está uma oportunidade de negócio, aonde está uma oportunidade de aprendizado. Então, do lado de baixo, a gente vê a cidade tradicional, né, que é onde se baseia o novo urbanismo. É interessante, né? O novo urbanismo se baseia na cidade tradicional de antes do carro chegar, que era uma cidade que era percorrida a pé. Então, as ambiências urbanas que a gente gosta tanto na Europa, eles são objeto de desejo do novo urbanismo, né? Nos Estados Unidos também, as cidades pensadas antes do carro, antes da necessidade de tanto carro, elas têm, obviamente, muitos locais agradáveis que estão sendo recuperados e, por isso, se transformam em localizações de sucesso. Então, essas cidades, né, os conceitos que estão por trás, os principais conceitos que estão por trás desses retrofits urbanos e de novos projetos, é fazer com que haja uma descentralização da cidade. A cidade não deveria crescer com uma única centralidade, como acontece hoje, de comércio, de serviços, concentrada no seu centro, e espalhada em termos de residências, né? Então, as residências se esparramam pelo município, pelas bordas do município, e o trabalho e o lazer, às vezes, a escola, os grandes equipamentos regionais, como hospitais, né, se concentram no centro da cidade. A cidade deveria ser um pouco mais diversificada em termos de centralidades, de forma que uma pessoa pudesse cumprir pelo menos as suas atividades cotidianas com uma caminhada de 10 minutos. Né? Isso dá uma medida, né, do tamanho desses bairros, né? E isso a gente vê hoje refletido na forma de localizações de sucesso. Então, você precisa ter sempre uma mistura de edificações que são icônicas para que as pessoas se reencontrem e se identifiquem com aquele local, na forma de uma igreja, na forma de um prédio público importante, seja ele uma escola, seja ele a Câmara de Vereadores, a associação do bairro, enfim, prédios que você comece a ter uma relação diferente da relação que você tem com uma loja comercial, porque na loja comercial você vai lá com o interesse de comprar, né? A gente hoje tem muito shopping center na esquina, ou então uma loja de departamentos, mas isso não é um ícone, né? Uma forma de você ver
se vê representado, se vê identificado, como é o caso de um prédio público imponente, uma escola, uma igreja. Esse tipo de edificação é a que dá caráter, que dá a cara de uma certa comunidade. Então, as coisas públicas e as coisas privadas, casas, lojas, escritórios, é que formam a cidade. Você precisa ter essas duas coisas para você poder identificar uma localização que vai ter todas as condições de se tornar uma localização de sucesso. Quando você reúne esses elementos, você começa a ter a chance de ter uma localização de sucesso. Então é isso, né? Enquanto empreendedores urbanos, né, nós que vamos desenvolver bairros novos, nós estamos buscando criar esse novo endereço em vida própria, com estímulo à vida em comunidade, né? E que os produtos econômicos, convencionais, lotes, são decorrentes do mercado em que você está, ok? Isso tudo leva a essa liquidez e menor prazo de implantação para esses grandes projetos urbanos. Olhando aqui o Granja Marileus, é um grande projeto na cidade de Uberlândia, que nós ajudamos a planejar, né? Ele tem todos esses elementos. Tem uma centralidade urbana, bem caracterizada aqui no lado direito, com prédios, casas, apartamentos, escritórios, e tem também as localizações mais residenciais, mais distantes desse centro urbano, mas possíveis de ser atingida numa caminhada, né? De bicicleta, com menos uso do carro. Você sai, né, mesmo que você venha pegar o seu carro para ir até o centro da cidade, você percorre uma distância muito menor, sem a necessidade de estar enfrentando um trânsito das cidades médias e grandes do Brasil. Tá? Essa é uma foto da implantação real, do que está acontecendo. Você vê que é um projeto de 2014, ela vem num ritmo bastante bom, apesar da nossa crise, né? Esse período de 2014 a 2018, foram vendidos 1.200 lotes de 3 módulos de Alphaville, né? Melhor de ver na foto anterior. Tem 200 casas, tem agora os edifícios verticais, já tem escritórios, 7.000 metros de ABL, enfim, tem uma série de coisas que vão acontecendo, consolidando a cidade, o bairro, de uma forma muito mais rápida do que a gente já viu em outros modelos. Então, a grande diferença entre o modelo baseado no carro e o modelo baseado nas pessoas é que o modelo baseado no carro, ele não tem esses espaços de compartilhamento de espaço público, né, em que as pessoas se encontram a pé. Você não tem essas oportunidades de encontros, né, seja num bar, seja num passeio, seja numa atividade física. Empreendimentos do desenvolvimento urbano convencional não tem essa mistura de oportunidades, de usos, e de você encontrar também o diferente, a pessoa de uma outra renda, de uma outra fase da sua vida, enfim, é essa mistura que faz a vitalidade da cidade, desses espaços, tá ok? E é isso que está sendo buscado, né? Tá isso que a gente vê como desejo das pessoas, comprovados nesses estudos que a gente vai mostrar mais para frente. Então, finalizando aqui essa parte mais conceitual, a gente tem aí esse quadrinho que o urbanismo, né, o endereço acaba sendo o endereço de desejo quando o urbanismo começa a ser entendido pela população, ok? Bom, resultados já alcançados, tá? O que vem acontecendo? Eu tive contato com esses estudos a primeira vez por volta de 2015. Esses estudos começaram em 2007, 2008, porque saltava aos olhos de que o modelo de desenvolvimento urbano baseado nas pessoas, né, ele era muito forte, ele era, do ponto de vista do mercado imobiliário, durante a crise de 2008, 2009, ficou muito evidente para o mercado norte-americano que ali nessas centralidades urbanas, o preço dos imóveis não desabou, os imóveis continuavam alugados, os preços dos aluguéis continuavam sendo uma referência importante, sempre melhores do que toda a circunvizinha, e isso foi fazendo com que esse grupo se organizasse para poder estudar o que estava acontecendo com o mercado norte-americano. A primeira coisa que foi pensada foi um novo olhar, né? Essa figurinha em cima do óculos, né? Eles separaram o desenvolvimento urbano
por modalidade de uso, de onde ele estava acontecendo do ponto de vista espacial. Por quê? Porque antes o mercado americano dividia a cidade central, bem organizada, e o subúrbio. O subúrbio nos Estados Unidos é muito diferente do nosso subúrbio. As cidades brasileiras, elas são concentradas, elas são bem definidas no seu perímetro urbano. Nos Estados Unidos isso é muito mais grave, isso é muito mais espalhado. Então, essa primeira divisão entre urbanidades, centralidades urbanas e aquelas situações mais suburbanas, né, ficam muito fáceis de ser evidenciadas nessas figuras aqui de baixo, né? Então, as wall caps, que foram assim chamadas, as centralidades mais pujantes, elas realmente são os centros, né? Se a gente olhasse lá o Granja Marileusa, aquele centrinho, né, tem 4% da área do bairro todo. Então, a gente está mais para essa situação de serviços locais, no caso do Granja Marileusa, do que essa regionalidade. Mas a gente tende a sair desse serviço local e ter essa importância regional, sim, naquela situação, por conta da qualidade do projeto e da força que ele vai ter nos próximos anos. As outras situações são as situações conhecidas. A Edge City é uma cidade, é uma localização em que você só acessa de carro e a maior parte das suas interações são de carro, né? Um bom exemplo é o nosso Alphaville em São Paulo, não é? Você realmente tem ali uma diversidade de uso, mas as distâncias são grandes e principalmente o modelo foi pensado para você chegar e sair de carro, seja nos escritórios, seja nos residenciais, né? E a grande maioria do restante do município é ocupada na forma de casas, né, em condomínios espalhados pelo seu município. Vamos em frente aqui, a hora urge. Só para ter uma ideia do que é o subúrbio norte-americano, essa imagem traz aqui a região de Washington. Então, a gente tem entre duas centralidades, né, aqui no mapa à esquerda, a gente enxerga aqui algumas centralidades identificadas, né, nesses estudos, e à direita a gente tem uma imagem de Google. Entre uma e outra, o que a gente vê são condomínios, são loteamentos fechados, subdivisions, como eles chamam. Então, a ocupação do subúrbio norte-americano é muito diferente da nossa. Isso aqui está distante, 30, 40 quilômetros do centro da cidade. Então, isso sim é uma ocupação suburbana, em que a dependência do carro é total. E hoje existe clara demanda de moradias, de apartamentos, de locação, de escritórios, nessas centralidades. É isso que está impulsionando o mercado norte-americano, que está mudando a cara do mercado norte-americano. E a gente acredita muito que isso vai acontecer por aqui também, tá? Então, esse espalhamento do morar, trabalhar, que aconteceu muito, né, fazendo compras em outlets, shoppings ao longo de grandes rodovias nos Estados Unidos, isso está sendo barrado, o mercado está barrando, né? As pessoas estão indicando que elas não querem mais esse modelo, elas estão indo para o outro modelo. É um modelo extremamente caro de você morar e estão indo para um modelo muito mais enxuto, muito mais agradável do ponto de vista das pessoas. Então, esse trabalho começou a medir e se baseou ainda, o trabalho tem uma série de restrições por conta de levantamentos, de dados disponíveis, não é? Então, ele está se baseando hoje na locação, principalmente na locação de escritórios, de lojas e de residenciais, um modelo que está começando a chegar ao Brasil também, não é? A locação residencial, um prédio inteiro destinado à locação residencial, é um modelo que está aparecendo, já tem em São Paulo e com certeza vai aparecer em outras regiões de agora em diante. E isso, então, faz com que ele faça um ranking, né, dessas centralidades ou dessas regiões, demonstrando que essas centralidades que estão ganhando mercado em relação às suas regiões circunvizinhas, né, estão nas grandes cidades, sim. Na maior parte das centralidades urbanas que eles mapearam por esses critérios, onde tem loja, onde tem residenciais, onde tem escritórios, elas são subbairros das grandes cidades, né? Mas existem regiões em que existe uma grande quantidade de centralidades urbanas localizadas nos subúrbios. É o caso de Boston e Washington. E isso faz com que a gente pense
na oportunidade que é você desenvolver novos bairros. Outros indicadores, esses agora buscando enxergar para onde vão essas tendências, ou quais são as cidades ou as regiões nos Estados Unidos que vão receber uma nova leva de produtos imobiliários dentro dessas centralidades urbanas, né? Eles olhando aqui a absorção, o que se paga de valorização em relação à sua região, né? Todos esses indicadores, os espaços que estão em subúrbios em relação à cidade, todos esses indicadores compõem o que eles chamam aqui de Future Growth Momentum, ou um indicador de como essas centralidades estão se transformando, essas regiões estão se transformando. Então, aquilo que foi ranqueado em primeiro lugar como um local onde acontecem a maior parte das centralidades, que é Nova York, né? Aqui ele perde espaço, por exemplo, em relação a um ranking que foi valorizado, que é o ranking das centralidades em subúrbios, né? Washington e Boston aparecem junto com Miami como sendo regiões metropolitanas dos Estados Unidos, onde essas centralidades não estão na cidade, no perímetro urbano, vamos dizer assim, mas estão assim nos seus subúrbios. Então, esses indicadores foram tabulados e criaram também aí uma nova lista, né, para que a gente possa ranquear aquilo que indica ser as regiões com mais consolidação das suas centralidades urbanas. Essas regiões, elas já estão mostrando claramente que escritórios e lojas, elas devem acontecer nessas centralidades urbanas, elas não estão mais acontecendo de forma espalhada nos subúrbios. Então, é óbvio que uma empresa que vai escolher uma localização para se instalar, ou uma loja que vai escolher uma localização para abrir uma filial, uma loja de departamentos, coisa que valha, ela vai procurar essas localizações centrais, essas centralidades que estão ou dentro de bairros, dentro da cidade organizada, ou centralidades que estão no subúrbio, como a gente viu nas imagens aqui para trás. Aqui é uma outra forma de apresentar aquela tabela, na forma de gráfico, né? Eu acho que a gente, pelo andar aqui do tempo, vai precisar correr um pouquinho. E, enfim, o estudo também está disponível para vocês baixarem. É um estudo bastante extenso, vale a pena ler para saber que ele existe, como é que ele foi pensado e o que está acontecendo. Aqui, alguns destaques desse estudo, né? Isso aqui é como há a distribuição espacial nessas regiões, nessas 30 regiões que foram estudadas. São 30 das principais regiões metropolitanas dos Estados Unidos. 71% do espaço total, seja ele na cidade formal ou nos subúrbios, são residenciais. 13% são multifamiliares, né? Ou seja, condomínios. 8% de escritórios e 8% de comércio. Dentro dessas regiões metropolitanas, isolando as wall caps, lembra que as wall caps, elas são 1% em termos de área da área dos municípios, de 1 a 5%, né? Aquelas centralidades mais suburbanas menos densas, elas ocupam de 1 a 5% das áreas, que é mais ou menos, se você for ver, no Granja Marileus, a gente tem lá, a centralidade principal tem 4% da área total do projeto. E é isso que acontece, você precisa estar concentrado, você precisa estar próximo, né, para poder viabilizar a ocupação de uso misto, né, de forma que as pessoas possam ir de um lado para o outro a pé. Não adianta você espalhar, você tem que concentrar, e isso otimiza a ocupação do espaço urbano, otimiza transportes, otimiza uma série de custos que as cidades têm para serem operadas. Então, Smart City, que a gente ouve muito, né, hoje em dia, elas são o segundo estágio desse urbanismo verdadeiro smart, né, verdadeiramente smart. Você precisa ter esse urbanismo capaz de absorver esse uso misto e capaz de entregar espaços públicos de qualidade para que depois você passe a automatizá-los, né? A operação de câmeras, a operação de lâmpadas de LED
e toda a automação que é possível ter nesses espaços públicos, para que as pessoas tenham mais conforto, mais segurança, eles precisam estar em cima de projetos urbanos de qualidade, né? Sem isso, não fica tão smart assim como a gente gostaria. Olhando aqui os gráficos laterais, aqui o que acontece com os aluguéis, quando comparados os aluguéis que estão dentro das wall caps, sejam eles na cidade ou nos subúrbios. Essa linha que divide é a linha zero. Essa linha zero mostra o seguinte, que as wall caps estão ganhando, em termos de preço, em todas as 30 regiões. O preço do aluguel residencial, de lojas e de escritórios é maior nas centralidades urbanas, nas wall caps, do que no restante da sua região. Tá? No mercado de casas, principalmente casas à venda, isso já não acontece com tanta frequência. E as razões são as mais variadas, né? Existem, né, no estudo está isso um pouco mais detalhado, tenta explicar. Existem outros estudos complementares, não só esse que está baixado aí para vocês, mas que vocês poderão também procurar, é fácil de encontrar com o professor Christopher, todos em PDF, liberado, e que isso você vai conseguir baixar e entender um pouco mais esse momento do mercado norte-americano, e que a gente tem certeza que vai desabrochar por aqui em alguma hora, tá ok? Isso a gente tem aqui, essas imagens são do Pedra Branca, né? Imagens belíssimas desse projeto que a gente não se cansa de visitar, porque cada vez que a gente vai, a gente vê um conceito sendo reproduzido e sendo perseguido com muita obstinação, com muita determinação, empenho, crença, e hoje eles estão começando a colher os frutos daquilo que foi plantado aí há 10, 12 anos atrás, na forma de espaços públicos que hoje têm preços comparáveis aos preços, não da região de entorno, isso ficou para trás faz tempo, né? Mas são preços que estão sendo comparados a preços que se praticam na ilha de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, onde fica Florianópolis, né? Esse empreendimento é distante, fica 1 hora e meia, por conta de todos os problemas de trânsito que tem, não é tão distante em termos de quilômetros, mas distante sim, se você botar em tempo, né? E que acontece de uma forma, de uma qualidade de vida absurdamente superior à média de qualquer cidade brasileira, tá? Então é isso, as conclusões são essas, né? Que realmente esse modelo é um modelo que veio para ficar, ele acontece não só em novos projetos, mas também em centralidades urbanas dentro das cidades. E esses novos centros urbanos que vão receber, já estão recebendo, a maior parte dos novos investimentos imobiliários, né, os investimentos mais importantes, sejam eles comerciais, lojas e residenciais. Então, essas são as novas localizações que estão sendo determinantes aí na mudança de hábito, né, da população, de sair dessa estrutura baseada no carro para uma estrutura baseada em pessoas. Era isso, pessoal. Gostaria de poder ter sido um pouco mais breve e conciso, mas tivemos alguns problemas técnicos aí no começo, e estamos aí à disposição para a gente poder debater um pouco mais. Vamos lá? Algumas perguntas que chegaram, como é que a gente pode fazer? Tiago, pessoal da DIT, estamos à disposição. Estou fazendo um contato paralelo aqui com a DIT, porque eu estou aqui... Estamos estimulando o pessoal a fazer as perguntas, que não foram feitas perguntas. Tá? Vamos lá, pessoal. Pronto. Vamos começar agora. Pode começar. Exemplos no Brasil, Romero Amorim. Cidade de Pedra Branca, eu considero que é o exemplo mais completo, que ele fica localizado em Palhoça, que é na região metropolitana de Florianópolis. É um local que vale a pena visitar. Óbvio que Florianópolis, por si só,
já vale uma visita, já vale uma viagem, e indo a Florianópolis, você não pode deixar de ir ao Pedra Branca para conhecer esse empreendimento que é exemplar para mim. O Granja Marileuza em Uberlândia vem também ganhando corpo, ganhando estrutura de cidade, ainda leva alguns anos, está alguns anos atrás do Granja Marileuza, e a gente tem alguns outros exemplos que são até objeto de um ranking que a gente estava procurando fazer também na ADIT, como o Vila Flora Sumaré. Vila Flora Sumaré é um empreendimento da Rossi, aqui na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, e que ele é notadamente um empreendimento residencial, mas ele tem um grande diferencial nessa expressão comunidade planejada, né, que é uma expressão convencional, tá? Algumas pessoas falam em bairro planejado, comunidade planejada. Eu procuro usar a expressão comunidade planejada, como a DIT também usa, porque é uma forma de você buscar a bibliografia fora do Brasil, principalmente no norte-americano. Se você procurar por comunidade planejada, você vai encontrar bibliografia. O bairro planejado não existe esse termo. E a comunidade não necessariamente precisa ter essa estrutura social, por exemplo, que é diferenciada no Granja, no Vila Flora Sumaré. Eu diria para você que também a Riviera de São Lourenço, que é outro empreendimento, uma modalidade de lazer, né? São imóveis de lazer, mas que tem uma estrutura de associação que faz rodar a manutenção do bairro, abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo, tratamento de esgoto. É fantástica a associação que eles têm lá. Eles têm uma cidade ali com administração própria, né? São bons exemplos, né? Outros tantos têm. Jurerê Internacional tem um pouco essa estrutura também. Enfim, são vários exemplos. Eu tenho poucos exemplos de retrofits urbanos. A gente sabe que eles acontecem, Brasil afora também, no Recife, Belém, essas situações portuárias, né, como foi o Rio de Janeiro, Porto Alegre também. A gente sabe que existem alguns projetos de retrofits urbanos, mas que eles ainda, no meu modo de ver, ainda não estão comparáveis, né, por exemplo, ao dinamismo que tem o Cidade Pedra Branca hoje. Olha, essa questão dos condomínios fechados, na segurança e cidades caminháveis, ela é extremamente importante, sempre foi importante para a gente e vai continuar sendo. O que a gente vem debatendo, né, e precisa ser testado de fato, uma das fotos que eu mostrei para vocês aqui do Pedra Branca, né, eu tirei da varanda do Valério. Quem é o Valério? O Valério é um dos proprietários do Pedra Branca, e que ele né, cansado de falar das pessoas que a sensação de segurança você consegue com gente olhando para a rua, com aqueles conceitos que vêm de Jane Jacobs, dos anos 60, né? Ele resolveu praticar. Então, ele tem um apartamento no térreo, e que a gente vê na foto, né? Gostaria até de poder mostrar isso agora, mas ele mora, né? Ele resolveu ocupar esse apartamento no térreo, né? Justamente para poder mostrar que a segurança é possível, sim, né? Dentro do modelo. É possível de você ter a sua moradia aqui, esse apartamento, o lado direito, em cima, é da varanda do Valério, da varanda do apartamento do Valério. Então, não tem muro, não tem nada, né? E as pessoas se sentem muito bem, com tranquilidade. Por quê? Porque a segurança está justamente em você poder cuidar da rua. Se você tem muros, a sensação de insegurança é muito maior para quem está andando na rua. Por quê? Porque o cara que está na rua escondido atrás de muros, um bandido, para fazer uma ação de abordar alguém, ele se sente mais tranquilo, porque não tem ninguém na rua te olhando. Quando você abre as ruas, derruba os muros, acontece isso. As pessoas não vão ser abordadas numa rua em que tem um monte de janelas que podem denunciar a ação e câmeras que podem identificar quem é que está tentando fazer alguma coisa errada e assim por diante. E aí, obviamente, né, você tem que ter uma estrutura de segurança na forma de guardas para poder dar a sensação também de segurança. Então, a sensação de segurança, ela é
um componente que é um tratado que você precisa convencionar com moradores, com lojistas, enfim, todas as pessoas são responsáveis, de alguma forma, por essa sensação de segurança, tá certo? Então, identificado uma pessoa que aparentemente tá perdida ou que não é do bairro, você deve procurar essa pessoa e falar assim, escuta, amigo, precisa de alguma ajuda? Precisa ir para algum lugar? Está procurando alguém? E essa pessoa vai se sentir intimidada de saber que as pessoas estão olhando para ela, estão sabendo o que ela está fazendo ali, estão querendo saber o que ela está fazendo por ali. E se não for uma pessoa realmente interessada em fazer uma entrega, procurar alguém, né, ou que está pensando em fazer alguma bobagem, ela vai perceber que estão de olho nele. Né? Então, essa sensação de segurança ela é construída por essa ambiência saudável de rua sem muros, ok? Vamos lá. Sim, limite de altura para verticalização do wall cap. É uma boa discussão, né? É uma discussão muito saudável. Existe um autor que até num congresso do Novo Urbanismo, Leon Krier, que é um cara das antigas, mais radical, né? Ele disse que eu ouvi ele dizendo assim, que se ele tivesse um dia de imperador ou de ditador do mundo, ele determinaria que no mundo não poderiam ter prédios com mais de 3 andares. Acho que é uma radicalização desnecessária. Nova York está aí para mostrar que isso não precisa ser assim, né? O nome hoje mais respeitado no mundo, Yangel, é dessa opinião, né, que realmente você precisa ter uma rua bem cuidada, né? A rua precisa estar bem cuidada. E, obviamente, que a verticalização, ela pode acontecer, mas ela precisa guardar uma proporção em relação à largura das ruas. Então, isso você vê nas ruas de Barcelona, de Paris, né? Alguma coisa você vê em bairros, até mesmo Buenos Aires, quem já visitou, Santiago do Chile, essa proporção da escala de 1:3 em relação à largura e altura, a largura da rua e a altura dos edifícios, ela que é a que provoca as melhores sensações para quem é pedestre, né? A ambiência urbana formada por essa proporção são as que normalmente você encontra nas melhores praças, nas praças mais icônicas do mundo. Então, quando você ultrapassa essa verticalização, você precisa ter um térreo muito atrativo, muito interessante, para você poder conviver com uma verticalização que não te traga essa sensação de clausura, tá ok? Mas é dentro dessas relações de altura e largura de rua que você tem as melhores ambiências urbanas. Então, é importante, sim, você ter essa noção de espaço, né? Noção de que a forma, né, dentro do novo urbanismo, desses conceitos de centralidades urbanas, não é tanto o uso que importa, porque, afinal de contas, nós estamos buscando o uso diversificado. É a forma, é o volume dos prédios que importa mais. Se você tiver um prédio de escritório, um prédio residencial de mesma altura, mesmo volume, eles não impactam tão negativamente a ambiência urbana quanto 2 prédios de escritório, mas de alturas diferentes, poderiam impactar, ok? É por aí o caminho. Interior de São Paulo, a gente vê algumas iniciativas, a iniciativa vitoriosa da Rossi, né, em Sumaré, no Vila Flora, é uma iniciativa fantástica, que eu vejo assim como um case. Até hoje, o bairro nasceu em 99 e a gente hoje visita, a DIT mesmo tem feito visitas técnicas, eu, quando posso, levo, incentivo que outros empreendedores, técnicos de escritórios, eu estava em Araraquara esses dias mesmo, e as pessoas não conhecem, a gerente de aprovações de Araraquara também não conhecia, então as pessoas precisam conhecer os bons exemplos, porque é daí que vem assim, a mudança, né? A mudança, você começa a acreditar na mudança quando você vê ela acontecendo aos seus olhos. E ali é um exemplo típico, né? Quem mora no Vila Flora, Sumaré, não fala que mora em Sumaré, fala que mora no Vila Flora, né? E os preços lá são muito maiores, são muito mais caros os imóveis hoje do que
os preços da região. E um bairro que nasceu para ser econômico, nasceu com a pegada de apartamentos de classe econômica, de 50 metros, 60 metros. E hoje convive no mesmo bairro, né, apartamentos de até 120 metros dentro do mesmo bairro. Então, a mistura de renda fez com que a pessoa que começou morando num apartamento de 40, 50 metros quadrados, que melhorou de vida ao longo desses anos, ao invés de mudar de bairro, ela comprou um apartamento maior, uma casa melhor. Então, é isso que acontece quando você tem um bom projeto de urbanismo, um bom projeto de organização social, que é o que mais se destaca, também uma das coisas que mais se destacam no Vila Flora, mas principalmente, né, a qualidade do projeto, uma coisa fantástica. Olha, walk-ups e bairros planejados, as walk-ups estariam dentro dos bairros planejados, né? Então, por exemplo, eu não vejo isso como um grande dilema, tá? Por exemplo, a gente tem um excelente exemplo na cidade de Pelotas, que está se consolidando, que é o Parque Una, eu estava numa situação dessa em Ribeirão Preto, estava estudando uma propriedade de 360 mil metros quadrados, que teria todas as condições de ser um sucesso, porque ela agregaria uma centralidade em uma região que não havia centralidades, né? Quando você está, por exemplo, no Grande Amarileusa, é um bairro que tem 6 milhões de metros, né? Então, você tem espaço para você ocupar com diversos modelos de ocupação, como é o caso do loteamento unifamiliar, que foi muito bem lá, tem 1.200 lotes do padrão Alphaville, e nem por isso você está naquela situação de ficar distante de uma centralidade urbana, porque a centralidade urbana está contida dentro daquele projeto que é um projeto de desenvolvimento urbano, né? Meu amigo Tomás Assunção sempre chama atenção para isso. Os projetos de desenvolvimento urbano, eles são projetos que somam diversos desenvolvimentos imobiliários, né? Um projeto de Alphaville é um produto imobiliário que está contido dentro de um projeto mais amplo de desenvolvimento urbano. E a walk-up, ela poderia ser aqueles 4% que eu disse para vocês, da Granja Marileusa, onde estão concentrados os edifícios de escritórios, de lojas, que se viabilizam justamente por essa proximidade. Então, o tamanho da área, ela não importa tanto assim, desde que você tenha um contexto urbano em volta que justifique esse adensamento, né? Então, não dá para você imaginar, né, uma centralidade de 400, 500 mil metros num bairro afastado sozinha, sem ter um contexto de outros bairros ou de outros loteamentos, né, principalmente loteamentos, em volta dessas centralidades, né? Então, ela pode sim ser a área dela não precisa ser extensa, mas ela precisa ter um contexto urbano que justifique, que faça com que ela se complemente, né? Dê complementariedade a quem mora isolado, a quem mora em grandes loteamentos. Aí a gente vê isso com muita facilidade. Aqui em Campinas, a gente vê lá o Swiss Park, que tem 5 mil lotes, e não tem uma centralidade urbana com essas características de locais públicos com caminháveis, que as pessoas deixam seus carros e saem a pé para ir até um escritório, coisa que o valha. O que eles têm é um modelo também datado, né, que é separar o uso. O residencial está bem caracterizado num canto e os escritórios estão lá na ponta, isolados dos residenciais, e você só tem acesso via carro. Então, é esse modelo que é uma oportunidade perdida, né? Se você vai para uma situação um pouco menos passagem, como é o caso, esse bairro Swiss Park está na Anhanguera. Se você vai para uma localização mais isolada, muito provavelmente vai ser muito mais difícil você desenvolver uma centralidade pujante, com escritórios, né? Você vai ter mais um comércio local, escolas locais, uma coisa mais do bairro mesmo. Então, eu acho que essa escala, né, está muito mais em função do tamanho do bairro, do tamanho daquilo que já se formou em volta da sua localização. Ok? De jeito nenhum, né? Esses centros,
Inclusive, esse é um dos tópicos que estão sendo colocados nos estudos, né? Eles mostram que, mesmo em Nova York, você tem, dentro das walk-ups, você tem pessoas que têm renda 80%, 20% menor do que a média, né? É óbvio que as classes menos privilegiadas, convivendo no mesmo ambiente, é muito difícil isso se viabilizar. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Por quê? Porque realmente são bairros que acabam ficando mais caros, né? O caso do Vila Flora, por exemplo, né? Ele ainda é um bairro que você vai ver, um bairro de classe média, né? Não é mais um bairro de classe média baixa, mas ele começou como um bairro de classe média baixa e foi sofrendo desse outro problema que também acontece, que ainda não se encontrou uma fórmula para se combater, que é a gentrificação, né? Ou seja, quando você faz um bom trabalho de urbanismo, resulta nisso. As pessoas que vão morar nesses bairros começam a valorizar e começam a subir o preço, não só dos imóveis, mas as lojas também pagam um aluguel maior, então as lojas tendem a vender produtos de melhor para quem consome com mais renda. Então, isso é realmente um desafio, mas hoje o que se observa dentro dessas centralidades é uma equidade, um pouco uma distribuição de renda um pouco melhor do que o que acontece naturalmente, né, se você faz um condomínio fechado. E aí não tem jeito mesmo, né, de você ter uma diversidade de renda. Então, esses centros, eles têm sim essa condição, têm melhores condições de fazer uma distribuição de empreendimentos para classes econômicas, né, mais variáveis, ok? Vejo sim. É óbvio que o mercado, o que acontece? Qualquer empreendimento imobiliário, ele precisa ter o passo da sua economia, onde ele está instalado, né? A gente tem que fazer o empreendimento para a demanda que existe, para a demanda econômica de trabalho que vai ou atrair novas pessoas de cidades vizinhas, né? Mas ela está amarrada ao crescimento da cidade. Então, essa estruturação de espaços urbanos onde as pessoas possam estar mais próximas, elas são decorrência de projetos e de uma ocupação que ela vai ser mais densa ou menos densa na medida que o mercado é mais pujante ou menos pujante. Mas não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, né? Nas cidades menores, você ainda não perdeu ainda, muitas vezes, né, a atração do centro da cidade mais facilmente identificado, e você criar uma nova centralidade dentro de uma cidade com menos de 50 mil habitantes, eu vejo completamente possível, porque você vai oferecer, né? Quando eu digo que as pessoas estão reaprendendo a morar nas cidades, é porque as cidades também estão se adaptando àquilo que as pessoas estão valorizando. Então, uma coisa leva a outra, né? Não é só o desejo de morar em cidades, é preciso que hajam espaços públicos de qualidade para que você atraia as pessoas a morar nesses locais. Ninguém vai morar no centro de São Paulo enquanto o centro de São Paulo não se decidir para onde ele quer ir. Existem diversos projetos, mas cada prefeito que entra quer mudar tudo e começar tudo do zero. E aí a cidade não evolui. Goiânia. É verdade, mas a gente também tem bons exemplos lá em Goiânia. Vamos ter o Complan em Goiânia. Nós já fizemos com a DIT uma rodada do curso nosso de loteamentos e comunidades planejadas e fomos visitar um bairro que foi formado, que foi pensado, não com todas as técnicas que a gente conhece hoje, mas já o mérito é enorme de terem conseguido uma junção de empresas, né? Coisa interessante também, porque o Pedra Branca, ele está muito concentrado, o Pedra Branca, o Grande Amareleusa, ele está concentrado na figura dos seus empreendedores principais, os donos da terra, que tiveram a cabeça, né, a visão de desenvolver um projeto com técnica, com as técnicas mais apuradas que a gente conhece hoje. No passado, a gente tem esse exemplo de Goiânia, né, que a gente até foi visitar, está me fugindo o nome, acho que, se não me engano, é Eldorado,
e que lá você tem o uso misto, né? Você tem empreendimentos residenciais, inclusive condomínios de luxo, né? Os loteamentos fechados, mas você também tem residenciais e tem o glorioso shopping. É que o modelo ainda não era tão conhecido que você pudesse ter o espaço público mais valorizado como é hoje valorizado. Agora, tem um novo projeto nascendo em Goiânia, né, na Fazenda Gameleira, um projeto da Toctal, foi lançado recentemente, e que a gente tem, né, conhecimento, não conheço detalhadamente o projeto, mas a gente sabe que foi por esse caminho. Então, a expectativa é que a gente possa, em alguns anos, ir a Goiânia, do lado do Alphaville, e encontrar uma centralidade urbana fora da cidade que tem essas características de urbanismo diferenciado, como a gente vê nas grandes metrópoles aí norte-americanas. Ou o Pedra Branca, ou o Granja Marileusa, como é os casos de exemplos brasileiros. Pessoal, parece que é isso. Estamos encerrando. Quero agradecer aí a participação de todo mundo. Terminamos com 50 pessoas na sala. Enfim, tivemos alguns problemas no começo, mas faz parte dessa ferramenta que é fantástica. Ninguém sai do seu local de trabalho. Eu estou aqui no meu escritório e tanta gente em tantos locais. Quero deixar um abraço a todos e entrem em contato, que a gente tem o maior prazer em poder orientar e, obviamente, poder participar dos projetos que estão acontecendo por aí, Brasil afora. Ok? Um grande abraço, estamos à disposição.